Nobres pastores, outra vez cumprimento-os com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, em Cristo, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. E mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, Timóteo, um líder digno de ser imitado. Vou repetir, Timóteo, um líder digno de ser imitado. Nosso texto base está na carta aos Filipenses, o capítulo de número 2, especificamente a partir do versículo 19 ao 24, onde está escrito: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem eu espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Nobres companheiros, indiscutivelmente, Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Eu vou repetir. Indiscutivelmente, Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Não que fosse forte em todas as áreas da vida, pois, de acordo com a narrativa bíblica, ele era jovem, era tímido e doente. Mas apesar da juventude, apesar da timidez e dos problemas de saúde, foi cooperador de Paulo e continuador de sua obra. Aliás, a esse jovem líder, o apóstolo Paulo escreveu duas de suas epístolas, a primeira e a segunda carta a Timóteo, classificada como epístolas pastorais. O mais interessante, a Bíblia nos fornece um currículo a respeito dessa figura. Se você pegar Atos capítulo 6, versículo 1, o texto informa que sua mãe era judia e seu pai era grego. O mais interessante, se você pegar Atos 16, verso 2, diz que Timóteo tinha bom testemunho em sua cidade e também fora do seu domicílio. O mais interessante ainda está em 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Diz que Timóteo foi educado à luz das Escrituras desde sua infância. E com mais detalhe, você ainda tem 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, onde está escrito que tanto sua avó Loide como sua mãe Eunice eram mulheres comprometidas com Deus e com elas Timóteo aprendeu a ter fé sem fingimento desde a sua juventude. Portanto, reafirmo o que disse na abordagem inicial. Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. O que me chama a atenção é o que está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19 a 24, que, por sinal, é o nosso texto base. Nele, o apóstolo Paulo nos fala de algumas características
muito importante desse líder espiritual que servem como verdades, princípios e marcas imprescindíveis que todo obreiro, todo pastor, todo ministro, todo líder necessariamente precisa ter. Eu vou repetir. Nesse texto de Filipenses 2, versículo 19 a 24, o apóstolo Paulo nos fala de algumas características tão importantes desse líder espiritual, que era Timóteo, que são imprescindíveis a todos nós. Por essa razão, estou compartilhando no devocional de hoje essa temática, Timóteo, um líder digno de ser imitado. E a primeira característica que me chama a atenção está justamente no versículo de número 20. Paulo diz que Timóteo era um líder que cuidava dos interesses do povo. Eu vou repetir, Timóteo era um líder que cuidava dos interesses do povo. Notem o que Paulo diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Meus queridos, o líder é um servo. Ele não visa seus próprios interesses, mas cuida dos interesses do povo de Deus. Assim era Timóteo. Timóteo não cuidava dos interesses do povo para alcançar com isso algum favor pessoal. Ele não usava as pessoas. Sua relação com as pessoas não era utilitarista, pelo contrário, era servidora. Por isso que Paulo, justamente no versículo 20 do capítulo 2 de Filipenses, diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Com isso, você percebe, Timóteo carrega em si características que também estavam na vida de Jesus. Ora, todos nós sabemos, Jesus foi o maior de todos os líderes e ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Tanto que quando seus discípulos disputavam entre si quem era o maior dentre eles, Jesus tomou a bacia e a toalha e lavou os pés dos discípulos. Com isso, Jesus estava ensinando um princípio. Liderança cristã é influência por meio do serviço abnegado. Em outras palavras, o líder é um servo que não visa seus próprios interesses, mas cuida dos interesses do povo de Deus. Assim era Timóteo. Ele não cuidava dos interesses do povo para alcançar com isso algum favor. Ele não usava as pessoas e nem mantinha relação com as pessoas de maneira utilitarista. Pelo contrário, Timóteo era um líder que cuidava dos interesses do povo. Uma pergunta que obrigatoriamente eu preciso fazer: que tipo de líder é você? Que tipo de líder nós somos? Mas, em segundo lugar, Paulo diz que Timóteo era um líder de caráter provado. Eu vou repetir. Paulo diz que Timóteo era um líder de caráter provado. Você vai notar isso principalmente no versículo de número 21, onde Paulo declara: pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Aí no 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Interessante. Timóteo, de acordo com as informações do apóstolo Paulo, era um homem de Deus. Sua vida estava centrada em Cristo. Ele era comprometido com as Escrituras, era fiel a Cristo Jesus e também dedicado à igreja. Timóteo não buscava glória para si mesmo.
ele não construía monumentos ao seu próprio nome. Ele buscava na igreja os interesses de Cristo. Paulo, no versículo de número 21, denuncia o fato de existirem na igreja homens que buscavam interesses próprios. Porém, no versículo 22, diferente desses homens, diz que Timóteo buscava os interesses de Cristo. Nesse sentido, afirmo, Timóteo era de fato e de direito um líder de caráter provado, que, por sinal, foi evidenciado em toda a sua trajetória e testemunhado, tanto pelos de dentro quanto pelos de fora, tanto no seu domicílio como fora do seu domicílio. Era um homem, um líder dedicado e que tinha um ministério provado. Portanto, diante de tudo isso, nós perguntamos: somos um líder de caráter provado e com a aprovação tanto dos de dentro do nosso domicílio quanto dos de fora do nosso domicílio? Porque não devemos nos esquecer do que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Pois, quando olhamos para o texto, percebemos que Timóteo era um líder de caráter provado. Mas, em terceiro lugar, de acordo com as informações de Paulo, desta feita, ainda com base no versículo 22, Timóteo era um líder de caráter aprovado. Vou repetir, Timóteo era um líder de caráter aprovado. No versículo 20, diz que ele era um líder que cuidava dos interesses do povo. No 21, era um líder de caráter provado. Agora, no versículo de número 22, diz que Timóteo era um líder de caráter aprovado. E é interessante, Timóteo tinha zelo pela sua vida e também da doutrina. Ele era um homem consistente na teologia e na conduta. Seu caráter era provado e aprovado. O apóstolo Paulo escreve: e conheceis o seu caráter provado, e, ao mesmo tempo, o quanto ele me tem servido ao Evangelho e como um filho junto ao Pai. Paulo está apontando a sua aprovação, mostrando ele não só foi provado, mas ele também foi aprovado. Timóteo era um homem irrepreensível que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. Nisto, Paulo está nos ensinando. A vida do líder é a vida da sua liderança. Liderança não é apenas performance, mas, sobretudo, integridade. John Maxwell definiu liderança como influência. Um líder influencia sempre para o bem ou para o mal. E tudo depende do caráter que se tem. Nisto, a liderança jamais é neutra. Um líder é bênção ou maldição. Nesse aspecto, Timóteo era uma bênção, pois sua vida era referência e, sobretudo, era uma vida pautada na verdade. Com isso, Timóteo é um líder de caráter aprovado. Mas, em quarto lugar, Paulo ainda nos informa que Timóteo era um líder consagrado à causa do Evangelho. Eu vou repetir, Timóteo era um líder que era consagrado à causa do Evangelho. Timóteo não era um líder subserviente, não, ele servia ao Evangelho. Eu vou repetir, Timóteo não era um líder subserviente, não, ele servia ao Evangelho. Paulo escreve: pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele era servo de Deus, dedicado ao serviço do Evangelho.
Com isso, Paulo mostra: quem serve a Deus não se submete aos caprichos dos homens. Quem serve a Deus não depende de elogios nem teme as críticas. Quem serve a Deus não anda atrás de holofotes. Servir a Deus é servir ao Evangelho, é colocar a vida a serviço do reino de Deus na proclamação do Evangelho e do ensino das Escrituras. Meus irmãos, diante de tudo isto e com todas essas características, no devocional de hoje, a pergunta é: que tipo de líder nós somos? Estamos nos preparando para um momento muito importante da história, um novo tempo. Que olhemos para o testemunho de Timóteo e busquemos em Deus a direção para a escolha justamente de homens e mulheres que façam de fato a diferença. Por isso, sejamos líderes, tanto quanto Timóteo foi, que buscava os interesses de Cristo e do povo de Deus. Deus abençoe a todos, que nessa segunda-feira o Eterno continue lhes agraciando, hoje e sempre. Amém.